Olá, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma aula de literatura para finalizar o nosso trabalho com a prosa de ficção. Então, nas aulas anteriores nós trabalhamos com o conto e a novela. Hoje nós vamos trabalhar com o romance moderno e com a crônica. Então, gente, o que o romance moderno tem de tão importante? Ele é a visão de mundo da burguesia. Então, quando a burguesia se viu retratada nas obras, eles se tornaram leitores assíduos, né? Então, hoje, nós podemos dizer que o romance moderno é a maioria das produções que existem. Por quê? Porque muitas pessoas acabam percebendo características comuns nos personagens que lutam por seus interesses, que são um pouco mais complexos do que os personagens da novela, como nós vimos na aula anterior. Por quê? Porque o personagem da novela, ele não tinha muito tempo para se aparecer e para ter as suas ações, esse detalhamento nesse encadeamento das ações, por quê? Porque a novela é mais curta do que o romance, né? Então, essa característica o romance tem de trazer os personagens de forma mais detalhada, encadeando assim as suas ações, os seus pensamentos, as suas ideias. Aí, eu coloquei aqui para vocês algumas classificações para o romance. Então, nós podemos ter o romance biográfico, onde existe o desenvolvimento de uma história, e esse desenvolvimento, ele envolve ações e personagens que geralmente são verídicas, né? Por quê? Porque quando uma pessoa foi um grande nome para a sociedade, quando fez alguma coisa importante que ganhou bastante destaque, eles acabam escrevendo a biografia. Às vezes a biografia nem é escrita por uma outra pessoa, mas pela própria pessoa que vivenciou aquilo, né? Então, a gente tem várias biografias importantes também, né? A história de vida de pessoas que foram importantes para a nossa sociedade. Temos o chamado romance epistolar, que é uma narrativa também fictícia, desenvolvida por meio da troca de cartas, né? Então, não só cartas, mas também bilhetes, e hoje nós temos também uma ferramenta por causa da tecnologia, da internet, da modernização dos meios de comunicação, os e-mails, as trocas de mensagens, né? Então, ele acaba se encaixando nesse romance epistolar. Temos também o romance histórico. O que vem a ser o romance histórico? É a época quando os acontecimentos que o povo, que uma nação ela já viveu, esses fatos realmente aconteceram, mas a forma como é narrado pode se tornar fictício. Por quê? Porque o autor ele não vivenciou aquele momento, mas ele acaba ouvindo, né, lendo nos livros de história e ele acaba transformando e trazendo para o enredo dele alguns personagens, né? E esses personagens, de repente, fictícios ou então que foram reais, mas que dentro da narrativa se tornam fictícios, por quê? Porque o momento narrado não foi o momento vivenciado pelo autor, certo? Então, esses fatos já aconteceram, né? E geralmente são fictícios. Temos o romance psicológico. Esse tipo de romance, pessoal, ele se volta aos motivos íntimos das escolhas das ações humanas, ou seja, tudo que é do eu, tudo que faz parte de dentro para fora, todas as emoções, os sentimentos, os pensamentos, tudo aquilo que o personagem tem de características psicológicas, ele é transmitido por meio do romance. Nós podemos encontrar esse romance psicológico nas obras de Clarice Lispector, que faz parte da terceira geração modernista, tá? Então é bem importante e interessante a gente sempre saber qual tipo de romance a gente tá, né, observando. Então, só para fixar, tá, pessoal? Romance é o que mais tem hoje, as produções que mais tem hoje, e as que são mais lidas também. Aí nós vamos para a crônica, né? Então, crônica, ela tem a origem da palavra cronos, da palavra grega cronos, que significa tempo. Esse tempo, ele envolve um caráter contemporâneo, né? Então, a crônica em si, ela tem um caráter contemporâneo, por quê? Porque ela fala de acontecimentos do dia a dia, acontecimentos
do cotidiano das pessoas que são transformados, colocados de maneira literária, com sentido, conotativo dentro da literatura, tá? Então, para chegar como nós temos a crônica hoje, ela passou por alguns passos. O primeiro passo é relacionado aos acontecimentos históricos. Então, antes a crônica ela não era um relato do cotidiano, ela falava sobre acontecimentos históricos. Depois, dentro dos acontecimentos históricos, foram se agregando alguns elementos estéticos, alguns elementos, figuras de linguagem, elementos para embelezar o texto. Depois, ela começou a caminhar para o que nós temos em relação à crônica hoje, que era o quê? Informar sobre acontecimentos do dia a dia. E, por fim, no quarto, não é por fim, no quarto, ela queria o quê? Avaliar manifestações artísticas, né, também. E, por fim, agora, o último, né, o retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos. Então, vejam, gente, quantos passos nós tivemos para ver a crônica como nós temos hoje. Inclusive, pessoal, crônica é um dos textos literários que vocês podem ler para adquirir conhecimento de mundo também. Por quê? Porque ele tem uma linguagem gostosa, uma linguagem fácil, uma linguagem que é do nosso dia a dia, fala sobre fato cotidiano, mas coloca a literatura a serviço da palavra. Então, é uma forma de você saber sobre vários assuntos, como você, por exemplo, conhecer sobre vários assuntos e a opinião de pessoas em relação a esses assuntos. Então, por isso que é importante vocês fazerem a leitura de crônicas também, certo? Gente, a crônica, ela ganhou um espaço bem grande com o avanço da imprensa. Então, quanto mais a imprensa avançava, mais lugar a crônica tinha. Então, uniu-se o útil ao agradável. Quando os editores dos jornais eles perceberam que as pessoas gostavam de ler crônicas, eles começavam a fazer dessa produção algo bem corriqueiro, né? Então, todos os dias. Então, muitas pessoas compravam o jornal por causa da crônica. E o cronista? Quem é o cronista? O cronista é a pessoa que observa todas essas situações do cotidiano, do dia a dia das pessoas, e ele é o que vai criar o texto. Que tipo de texto? Ao mesmo tempo, um texto que opina, um texto que dá ideia, que dá opinião, e um texto que tem valor estético, um texto que tem beleza, um texto que tem características literárias, um texto que tem duplas interpretações, um texto que tem polissemia. Todos esses nomes que a gente já viu nas aulas anteriores, né? E também, como eu já falei, em relação à linguagem, né? Que é uma linguagem conotativa ou também chamada literária, certo? Os tipos de crônica, nós podemos ter vários tipos, entre elas social, política, policial, literária, filosófica. Então, tem crônica aí, pessoal, para todos os gostos, certo? Então, eu gostaria muito que vocês fizessem a leitura de alguma crônica para vocês perceberem como é uma linguagem bem tranquila, bem acessível, né? E bem especial para todos vocês, tá? Então, gente, lá na página 49 e na página 50, vocês têm dois textos. São dois poemas, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem a leitura. Pausem um pouquinho o vídeo para vocês poderem fazer essa leitura. Ok? Terminada a leitura. Gente, esses dois textos, como vocês puderam perceber, são dois poemas e eles tratam de um assunto relacionado à infantil, criança, né? E a questão número 1 desse texto, ela é bem crítica, na verdade, porque quando ele coloca assim, ó, o texto 1 enfatiza alguns dados sobre a mortalidade. Qual o principal recurso utilizado pelo poeta para chamar a atenção do leitor para esse problema? Então, gente, vocês provavelmente perceberam, né, lá no texto de vocês, no texto da leitura, que o que mais chama atenção? Esta última parte que tá aqui, ó. Antes de completar 8 anos de idade. Essa parte, ela se repete
né? Se repete 4 vezes só numa estrofe. E por que será que o autor faz isso? Porque ele quer chamar a atenção do leitor para um dado muito importante, para um dado preocupante em relação à mortalidade infantil, certo? Aí na questão 3, vocês têm lá, ó, o texto 2 se desenvolve com base em uma cena. Que cena é essa? Gente, como vocês leram, vocês puderam perceber que ali nós temos o quê? Uma cena de perseguição, né? Quando ele diz lá, ó, o garoto corria, corria, né? Então quer dizer o quê? Provavelmente ele estava até meio que sem ar, né? Correndo, correndo, e alguém estava correndo atrás dele. Então ele relata o quê? Uma cena de perseguição, certo? Infelizmente, né, neste texto a gente também tem o relato de algo preocupante que também é relacionado à violência contra a criança, né? Então, no fim do texto, essa criança acaba morrendo, como vocês perceberam, tá? Então, gente, agora é com vocês. Como a gente já resolveu 2 questões, né, a número 1 e a número 3, eu quero que vocês resolvam a número 2, a número 4, 5, 6 e 7, ok? Então, pessoal, depois que vocês resolverem, eu quero que vocês postem lá no grupo da sala uma foto com a resolução das atividades para que elas possam ser validadas, ok? Então, bom estudo para vocês, muito obrigada pela atenção, estou com muitas saudades de vocês, espero que logo logo tudo volte ao normal e que a gente possa estar juntos novamente, ok? Beijos para vocês e até a próxima aula.